Fala gurizada, tudo bom com vocês? Muitos de vocês conhecem a história do Brasil. Aqui eu vou trazer a história da formação econômica contemporânea do Brasil. Agora fala assim, uma historinha sobre economia brasileira. Onde vocês vão ver a formação da economia desde o descobrimento do Brasil em 1500 até os dias atuais. Vamos nessa. Senta que lá vem a história. Genital. Tá, bom, vamos começar do começo. 1500. Quando os portugueses chegam no Brasil, aqui no canal a gente não vai entrar na discussão se foi descobrimento, se já tinha gente. O termo descobrimento se refere ao reconhecimento dos direitos jurídicos da posse por aquele lugar. Ou seja, quando dizem que Portugal descobriu o Brasil em 1500, não quer dizer que não existia ninguém aqui antes, mas simplesmente que foi nesse momento que o Brasil foi reconhecido como um lugar. No início, as primeiras viagens que vieram para o Brasil tinham uma alta taxa de mortalidade dos viajantes. Muita gente viajava para o Brasil e não voltava, morria no caminho. Porém, como uma certa recompensa para quem tivesse a coragem de ir, eles davam uma parte do lucro para toda a tripulação que sobrevivia. Por que eles fizeram isso? A primeira viagem para o Brasil já levou para Portugal 6 vezes o valor que eles tinham investido na viagem. Portugal viu que aquilo seria muito lucrativo. A aliança com os portugueses deu ao povo tupi a força necessária para que eles dominassem as áreas que ainda não era dele. Com isso, Portugal foi se expandindo dentro do território brasileiro. Nesse momento que foi encontrado um dos principais motivos para o interesse de Portugal em realmente explorar o Brasil, que foi o pau-brasil. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Por causa do descobrimento desse novo produto, Portugal exportou o pau-brasil quase em sua totalidade, quase extinguindo o produto dentro do Brasil. Por causa disso, eles viram a necessidade de encontrar outros produtos no Brasil que fosse de interesse dos outros países e outros continentes para continuar vendendo. E foi nesse momento que eles dividiram o Brasil nas tão conhecidas capitanias hereditárias, que eram 12. Maranhão, já não lembro mais, era isso aí. Maranhão dos que eu lembro. Muito bom. Falta 10 só. Nesse momento também que se inicia a primeira grande economia do Brasil, que foi o açúcar. O açúcar foi tão importante nessa fase da formação econômica do Brasil que ele era conhecido até nessa época como ouro branco. Um grande problema da produção do açúcar é que era produzido no Brasil pelo conhecimento dos portugueses. Então os portugueses não estavam muito acostumados com o clima do Brasil, com a produção aqui se melhor adequava. E infelizmente o único modelo que os portugueses conheciam para mão de obra era o modelo escravista. Foi nesse momento que os portugueses começaram a importar escravos da África, porque era mais vantajoso para eles ter escravos negros do que índios. Uma vez que os índios estavam mais acostumados com as terras do Brasil do que os próprios portugueses. Ocorria muito de índios fugirem para o meio do mato porque eles sabiam como sobreviver lá. Nessa época, os africanos começaram a batalhar entre si e os perdedores eram vendidos como escravos para o resto do mundo. E é agora o Brasil alcança uma importância maior economicamente no mundo inteiro, uma vez que 5% da receita de Portugal vinha do Brasil. Nessa época surgiram as primeiras moedas aqui no Brasil, que eram o 1000 réis, que valia 1000 réis, tinha o cruzado, que valia 400 réis, a pataca, que valia 320 réis, tostão valia 80 réis, um vintém valia 20 réis e o real, que era R$1. A instituição financeira dessa época era a Santa Casa de Salvador, que era como se fosse um banco. Ela investia dinheiro em atividades econômicas e depois pegava esse dinheiro de volta com uma valorização. O conceito de imposto nessa época era bem diferente, porque a moeda não circulava muito entre a população, apenas entre os mercadores. E a moeda de troca entre a população era, em sua maior parte, o escambo. Simplesmente, se tu produzia um produto, se tu produzia tecido, tu precisava de comida, tu trocava tecido por comida. Então, não tinha uma cobrança de imposto por parte do Estado diretamente para a população. O único momento que era cobrado realmente imposto era na fase de registro do ouro, onde era cobrado 1/5 do ouro encontrado. Curiosidade. E essa é a origem da expressão quinto dos infernos, porque 1/5 do ouro ficava para o governo. O auge da venda do açúcar se dá na União Ibérica, que é a união de Portugal
com a Espanha. E nesse momento o acúmulo de ouro no mundo era na Espanha. A Espanha começou a pegar muito ouro do Brasil e então nessa época a Espanha estava com o maior acúmulo do mundo de ouro. Em 1600, que é a fase que a gente está agora, a produção de mercadoria deixa de ser tão importante e por uma questão de facilidade de locomoção, os metais acabam tomando muito mais importância no mundo. Por isso, eles focam em procurar no Brasil metais preciosos. Então, quando eles encontram no Brasil uma quantidade abundante de metais, eles decidem batizar essa região de Minas Gerais. Nessa época, a capital do Brasil era Salvador, e é onde surge a primeira Casa da Moeda do Brasil. Nessa época, no fim do século XVIII, a maior atividade econômica do Brasil era venda e compra de escravos. É nessa época também que o Rio de Janeiro começa a ganhar importância no Brasil. Em 1700, no mundo, surge Adam Smith com o iluminismo e o início do pensamento liberal e a primeira Revolução Industrial, que são, de todo esse período, pode-se dizer que são os dois maiores movimentos econômicos do mundo inteiro, porque Adam Smith, com o pensamento neoliberal, começa a movimentar a ideia de que economia tem que ser algo estudado à parte. Economia, no pensamento de Adam Smith, economia deixa de ser um pensamento político e começa a ser realmente considerado uma ciência. E durante a primeira Revolução Industrial, que a economia ganha força. As pessoas ganham a capacidade de produzir muito mais produtos e por isso vender muito mais, o comércio estimula. Tudo isso vai acontecendo durante esse período. Então isso foi uma grande marca no pensamento capitalista do mundo inteiro. Com essa marca, a gente vai encerrando o nosso vídeo e a partir daqui a gente vai começar no próximo mês que vem, dando sequência à história econômica do Brasil. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, indicar para alguém que tu acha que tem interesse em entender um pouco mais sobre a formação econômica do Brasil. E se tu tem interesse de continuar recebendo esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E qualquer dúvida que tu tiver de investimento ou sobre o assunto da formação econômica, pode perguntar tanto aqui quanto no YouTube que a gente vai responder, tá bom? Então fica... Aqui quanto no YouTube. Pode perguntar tanto aqui quanto no nosso Instagram que a gente vai responder, tá bom? Então valeu e até a próxima. Beijo pras mentiras. Era isso então. Patrick, acabou? Ah, eu continuaria gravando, eu tô gostando. Ah, o problema é teu, tô louco pra ir pra casa. Hoje eu vou trazer pra vocês, eu vou trazer a informação, porém,